Fala, meus amigos corintianos e corintianas, muito bem-vindo ao canal, estamos aqui para mais um vídeo. Mas antes de iniciar, peço uma ajuda para vocês, se inscreve no canal, curte o vídeo, para ajudar no crescimento e no engajamento, beleza? Vamos aí às últimas notícias do Timão. Tá, vamos lá, falar do Corinthians. São dois jogos ruins, hein, do Corinthians. Tudo bem, ontem não valia nada, casa, tá tudo bem, mas não foi um jogo bom de novo, não. E quarta-feira também não foi bom. E o Ramon Dias e o seu filho Emiliano tiveram que responder a pergunta de um Solerte repórter que falou sobre essa questão de jogar mal. Vamos ouvir aí a pergunta e a resposta de ontem da dupla. Depois do que aconteceu na Venezuela, acho que vocês viram a repercussão, o torcedor ficou muito chateado, tem aquela noite como uma... No somos eso. Y el cuarta-feira van a ver lo que realmente es Corinthians. Muito bem, tá aí o Emiliano respondendo. É uma resposta sua, Vessone. Você pegou lá no ponto da quarta-feira que todo corintiano ficou indignado com a atuação fraquíssima do Corinthians. Mas ontem também não jogou muito bem, hein? Vamos combinar. Ontem também foi bem marromeno. A diferença é que ontem eram os reservas, né? Então aí de alguma maneira você ainda dá um desconto. O Corinthians fez uma partida, sobretudo defensiva, ruim de novo. E isso, com reserva, os titulares está quase sempre tomando gol. E eu acho que isso tem que ser olhado com um olhar um pouquinho mais crítico aí por parte da comissão técnica. Se tomar gol do Velo, gol do Água Santa, gol do Noroeste, 2 do Guarani, tudo isso na sua casa, né? Basicamente não tomou do São Bernardo e do Santos. Então eu acho um número muito alto. Perdão, do Santos também tomou, só não tomou do São Bernardo. Então, eu acho um tanto exagerado esse número de gols tomados, mas era um time reserva ontem. O Corinthians, como eu falei aquela vez do São Paulo contra a Ponte, o mais difícil contra o time do interior, às vezes, é sair na frente. Você sai na frente e aí toma uma virada que não deveria ter acontecido, obviamente. O primeiro gol de novo, dado pelo Corinthians, né? O Bidu tenta sair jogando, dá um bico de direita, pega torto na bola, a bola vai para o cara da esquerda, o cara dá a chapada, dá a fatiada, e aí o Bilu faz o empate, depois toma a virada de um centroavante bom que o Guarani tem, acho que chama João Marcelo. E aí, quando toma a virada, ele chama a cavalaria, ele chama a tropa de choque. E aí ele mete... Eu acho que eu nunca tinha visto, ou se teve, eu não lembro de ter tido. Ele mete 5 caras na beira do campo, 5, e muda meio time de uma vez só. Aí entra Memphis, Yuri, Garro, Bidon, Alex Santana. Ele põe a tropa de choque, a torcida vem no embalo junto, quando toma a virada, e o Corinthians empata e depois pressiona e perde o gol aí, essa chance cara a cara, com 2, 3, 4 chances no mesmo lance. Era o gol da virada nos acréscimos. Os jogos em Itaquera, eles são demorados para acabar, porque o Corinthians fica sempre vivo, né? Seja pela última bola, seja com o torcedor tendo a paciência que sempre tem, né? Onde quando toma o 2-1 a torcida inflamou mais ainda. Mas é o terceiro jogo sem ganhar. E eu sou mais chato, né? Todo mundo sabe, torcedor fala assim, é muito chato, e é o terceiro. Aí, empatou com a Lusa, empatou na Venezuela e empatou ontem. São 3 jogos sem ganhar. Esse é o copo vazio, mas claro, perdeu um dos últimos 20. Só perdeu aquele para São Paulo. Se classificou em primeiro no grupo, em primeiro geral, faz as quartas em casa, a semi também em casa, e aí precisa de alguma coisinha para uma suposta final também fazer na sua casa. Rodando o elenco, foram 2 lesões só, uma ainda na pré-temporada do Gustavo Henrique, e depois, mais recentemente, do Ranielli. Então perdeu poucos jogadores por lesão, conseguiu rodar bem. Só que quarta-feira, foi a minha pergunta, é o time venezuelano em casa. A imagem que foi deixada é uma imagem muito ruim. E aí, numa coisa bem sincera, é muito difícil a gente ver uma resposta sincera. Essa resposta tem 3 minutos, e durante 3 minutos ele se autodetona o elenco, e reclamando de postura, de que não era para ser feito, que se tinham envergonhados pelo que eles fizeram.
E agora, quarta-feira, ele diz, graças a Deus temos uma segunda chance diante do nosso torcedor de apagar aquilo que a gente fez. E a minha pergunta era mais nessa linha. O que é inegociável para quarta? O que não fazer quarta-feira? Porque aquele time semiprofissional da Venezuela, com alguns gordinhos, um adolescente de 16 anos, 15 para 16 anos ali, recém-completado 16 anos no meio de campo, enfim, não tem como negociar a vitória, uma vitória tranquila e uma vitória com margem na quarta-feira. E aí ver o que acontece no final de semana, vai ter o arbitral daqui a pouco, a possibilidade de o Corinthians jogar sábado ou domingo, segunda-feira obviamente não vai jogar, porque segundo o Corinthians já está até embarcando para o Equador, né? Eu estou falando assim porque eu não concebo a ideia de cair quarta para os venezuelanos, então o meu olhar já é a viagem para o Equador. Se cair quarta-feira para esse time da Venezuela, pode emitir todo mundo, da assessoria de imprensa, Augusto Melo cai, refunda o grupo e começa de novo. Opa. É brincadeira, gente. Vamos conversar sério. Não tem como. Não, gente. Nós estamos falando de. É um mundo diferente. É um mundo que esse time, na B3 do Paulista, provavelmente cairia na B3. É um negócio. É outra coisa. Os times do Paulista, perto do que é esse time da Venezuela, é uma brincadeira. Não tem nem comparação. Então, isso está colocado e é uma possibilidade, inclusive, amanhã a gente fala com mais calma, até de tirar os 3 volantes, colocar o Thales Magno, jogar no sistema um pouco mais para frente na quarta-feira. O time fez 21 derrotas em 20 jogos. Se você pegar a segunda, que era para o Racing, 26, 2 derrotas, sempre no sistema de 3 volantes. Eu não acho que era momento de trocar agora, mesmo contra esse time venezuelano. Mas tem sim essa possibilidade de na quarta-feira ele trocar o sistema. E só para terminar, Angeleri, o lateral esquerdo, está muito perto de ser anunciado pelo Corinthians. O Getafe demorou, mas liberou aí a sua vinda e o Corinthians deve contratá-lo. Ainda não sabemos os moldes, se é só um empréstimo, se é um empréstimo com opção ou obrigação de compra. Mas o Corinthians está perto aí, deve anunciar ainda hoje seu primeiro reforço para 25, não tinha contratado ninguém. E o lateral de 30 anos aí, lateral esquerdo argentino, deve ser anunciado, se não hoje, no mais tardar amanhã, eu acho. Ô Arnaldo, o Corinthians, como a gente falou, né, não jogou bem os últimos jogos, não é que ficou ruim, mas piorou do que vinha jogando, vinha ganhando todas, não sei o que e tal. Muda um pouco o favoritismo do Corinthians no Paulista e coloco nessa conversa também a maratona que vem por aí? Então, vamos lá. Eu acho que pelo segundo fator, sim. Mas não é que muda. Agora nós temos o player Palmeiras classificado, que é o outro favorito, e justamente o Corinthians vai começar uma maratona. Acabou a brincadeira para o Corinthians. O Corinthians fez ótimas provas preliminares, liderou. Quarta-feira acaba a brincadeira. Para quarta-feira não adianta nada. Tipo, foi 25-0, não adianta nada. A partir do final de semana, Mirassol, Guayaquil, semifinal se passar, volta contra o Barcelona, e aí nenhum outro time do Paulista vai ter esse cenário, né? Tem um que vai jogar lá a Copa do Brasil, tal, não sei o que, o outro vai fazer não sei o que lá, mas essa situação para o Corinthians, eu acho que o Corinthians talvez tenha enfrentado no Paulista precocemente os 2 principais rivais, perdeu para o São Paulo, quase perdeu para o Palmeiras. Hoje, se ele jogasse com o Santos, já seria uma outra conversa. Se ele jogasse com o Bragantino, já seria outra conversa. Foi a primeira rodada. Outra conversa. Né? Então, eu acho que a temporada de desafio para o Corinthians, até agora foi ótima, mas o desafio começa no Carnaval. E aí, ao final da janeiro, tem a data FIFA e tal, e aí acabou. Agora, o mundo maravilhoso das 150 vitórias e uma derrota acabou. Né? Vamos ver como é que vai se portar essa equipe, esse comando
nesse período. Não pelos últimos 3 jogos, não sou tão veemente como o Vessone, mas que a brincadeira vai acabar a partir. E outra, hein? No Paulista, a obrigação maior de todos, pelas diferenças e pelo momento do adversário sem técnico, é a do Corinthians. É maior até que a do São Paulo, com o Zubeldia enforcado. É a do Corinthians, né? O Palmeiras joga fora da sua casa, Santos e Bragantino tem jogo. Corinthians e Mirassol a gente não está nem contando, mas vai estar valendo uma classificação, né? Então, para mim, eu acho que essa situação do que vem por aí é o que desafia o Corinthians mais do que as últimas 3 partidas ruins que ele fez. Como diria a diretoria do próprio Corinthians nova, acabou a brincadeira, ô Massa? Acabou a farra, né? Não é acabou a brincadeira. Cara, eu acho que o Corinthians. O que pode atrapalhar o Corinthians é esse meio de. Primeiro, data FIFA, né? Que a gente não sabe quem pode ir, vários irão, né? Segundo, o intervalo com os jogos da Libertadores, né? A gente brinca, conversa, mas dá para gritar é campeão tranquilamente no campeonato estadual e vai passar de fase aí para jogar, né? Para jogar o campeonato, a Libertadores, né? Então o que me resta é, em uníssono com vocês, campeão! Não. Mas você acha que... campeão! Mas eu agora falando sério, você acha Então, que esse grito continua cara, fortão assim? Claro, por que estaria mais fraco? Olha, porque eu acho que nem o agora problema, eu nem tô meio na jogador que pegada não do acaba Arnaldo. mais. Eu tô meio na pegada do acabou a farra. Os caras vai ter maratona. Não é que. Eu acho que vai ser campeão. Não é que eu acho que não vai ser, mas acho que não vai ser uma Coca-Cola, assim. Aí meu ponto é esse. Mas fala. Não, eu acho que não mudou muita coisa, cara. O time andou dando uma O Palmeiras fraquejada, jogou mal. entrou na brincadeira. O Santos tá jogando melhor. Sei lá, mas fala. Ok, eu entendo. Hoje o Santos é o outro Santos, né? Eu entendo isso, mas ainda é o Corinthians o favoritaço a ganhar o campeonato estadual, cara. Não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. E eu não tenho nenhum As problema de mesmas lidar com fichas isso. de antes da. Você aposta as mesmas fichas de sempre, é isso? Sim, não mudei nada. Para mim, o Corinthians é favorito. Agora, veja, essa questão de favoritismo no Brasil, muitos dos nossos colegas, né, ficam, ai, soberba, ai, ganhou. Isso foi utilizado muito por treinadores lá atrás, né, quando nas mesas redondas o cara dizia, vai ganhar, o time tal vai ganhar, não sei o quê. Isso é uma bobagem brutal, entendeu? Porque o que significa um time ser favorito? Ele está mais organizado? Sim. Ele tem jogador que não acaba mais? Sim. Precisou contratar que nem um louco na janela? Sim. É a melhor campanha do campeonato? Sim. Vai decidir em casa? Sim. Horas. Quem é o favorito? Sou eu? Eu sou o favorito Não, acho que aqui. ainda. Entendeu? Você entende? Agora, o que mudou de antes de ontem para ontem? O que o Arnaldo está a alertar, como dizem os patrícios portugueses, é que, de fato, você tomar uma pirambada do Mirassol vai ser uma vergonha. Vergonha maior ainda. Entendeu? Porque o Mirassol é um time frágil ainda. Mudou o treinador e tal. Agora, o Corinthians chegar na semifinal e, sei lá, no jogo contra o Santos ir para os pênaltis e perder, tudo bem, não vai ser vergonhoso. A missão, eu sempre digo, a missão dos 4 grandes é chegar entre os 4. Fora isso, é vexame, vergonha, ponto final. Então, hoje, o Corinthians é o favorito, cara. O que eu sempre tive um pé atrás é com a comissão técnica. Eu, de fato, não acho que essa comissão técnica seja capaz, por exemplo, durante o jogo, de uma reação rápida. O que ele fez ontem de mudar os 5 jogadores de uma vez pode parecer ousado, mas é um absurdo completo. Absurdo completo. Tá? Porque ele corre um risco danado. Aqui tá classificado, era um jogo que não valia nada. Ele quis dar uma mudada de ânimo, ele quis melhorar a qualidade, dá para entender. Mas o que ele fez ontem não se faz, não.
Sim. Vamos falar do Corinthians agora? Aproveitar então que o senhor mencionou o Corinthians. O Corinthians empatou ontem com o Guarani em casa, esteve atrás, 2 gols do Romero Quesada e... Por favor, Super Romero, tá? Super Romero, porque é impressionante como esse cara faz gol importante, gols bonitos ontem, e o Corinthians... Pessoal, quando acabou o jogo, ficou meio assim, né, Quesada? Não sei não, Eu tenho uma pergunta que é importante, Quesada. Na próxima fase da Libertadores, caso o Corinthians esteja lá, não na de grupos, nessa terceira fase agora, o Corinthians decide em casa ou fora? Contra o Barcelona ou contra o El Nacional? Eu acho que é sorteio. Não tem dessa definição ainda, né? Eu acho que é sorteio. Porque esse é um ponto Se decidir perigoso, lá hein? é complicado. Entendeu? Esse é um Aí ponto tem que fazer um perigoso. baita resultado aqui, né? E isso pode influenciar diretamente no Campeonato Paulista. O Facincani, é o seguinte, houve uma queda na produção de futebol do Corinthians nos últimos 3 jogos. Tá? Agora a gente precisa contextualizar. Contra a Portuguesa, o Corinthians entrou com um time chamado alternativo. Reserva. Embora com algumas peças que possam ser titulares, né? Thales, por exemplo, para citar só um. Contra a Universidade Central da Venezuela, a UCB, o time foi com a força máxima. E ontem começou com um alternativo e do meio para frente colocou a tropa de elite quando entraram Alex Santana, Bidon, Garro, Yuri Alberto e o Memphis, tá? Sim. E aí o time deu uma melhorada e conseguiu fazer aí o segundo gol com o Romero. Mas houve uma queda, tá? Com titulares ou não titulares, alternativos ou alternados ou alternadores, enfim. O fato é que houve uma queda nos últimos 3 jogos. O Corinthians não vence há 3 partidas. A última vitória foi contra o Santos do Neymar. Há uma invencibilidade de 7 jogos, né? A última derrota foi lá pro 9 jogos, na realidade. São 9 jogos invictos. São 9 jogos, né? Perdeu foi o jogo... Faz tanto tempo, que foi contra o São Paulo a derrota. Paulo. Que foi a única derrota. Então, quer dizer assim, em números, vamos falar de números só? Sim. Tá ok, pô. Esse foi o primeiro jogo no Paulista que o Corinthians não ganhou em casa, tá Exato. certo? Eu tinha ganhado todos os jogos em casa. Vamos falar o quê? De números? Você quer ouvir números? Qual foi o público, Quesada? 44 e uns quebradinhos. Quase 45. O número fez a obrigação dele. É impressionante. Fez a obrigação dele. Não, mas é por isso que a gente fala, entendeu? O Flamengo numa situação dessa. Quanto foi o público do Flamengo em Maricá? 10 pessoas. Não. Mas não deve ter sido mais do que 20, sei lá. Veja aí depois. Mas fala, porque sabe, continua. O Corinthians fez mais do que o dobro, né, dos pontos do ano passado. Quer dizer, a campanha praticamente irretocável. O que eu estou discutindo é futebol, né? Do meio para frente, o Corinthians tem um timaço. Eu considero um timaço. O problema é atrás, né? Ontem, aquilo que eu estou dizendo toda hora, e alguns corintianos começam a dar razão, que agora é fácil falar, né, gente? O Guarani não é um super time. Deu uma canseira em alguns momentos ontem no Corinthians, né? Kaká e o Félix erraram quase tudo ontem. Nem 30. O segundo gol é uma falha do Félix e depois outra falha do Kaká. O Bidu tá indo bem no ataque, mas na defesa ele tem enormes dificuldades para ajudar na marcação. E o Léo Maná, que muita gente apostava, né, vai sair o Fagner, vai ganhar aí um espaço no Corinthians, mal no jogo. E o Yuri perdendo esse gol aí, né? Antes ele tinha perdido o gol e depois ele perdeu esse. Então, cara, eu falo pra vocês, na hora que tiver os times mais fortes pela frente, o Corinthians vai ter muitas dificuldades defensivas. E eu tô falando em relação aos titulares, né? Que o Mateuzinho ontem não jogou, Ramalho não jogou, João Pedro e o Gustavo não jogaram. Dos titulares aí só o Bidu. Titular, Quesada, Mateuzinho, Ramalho, João Pedro. É o melhor que o Corinthians Bidu, tem, é o Mateuzinho. Mas não é assim, não é uma desgraça completa. Essa reserva é um problema. Então, mas esse é o problema. A gente tem que olhar para a reserva, para o elenco, né? Eu vou cantar a bola para vocês, tá? Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Corinthians e Flamengo e Itaquera em algum momento aí desse ano, tá? Hugo no gol. Porra, bacana, jogador de seleção. Aí, Léo Maná. Desgraçadamente vai ter que contar com Kaká e Félix. Os caras vão estar com diarreia. Você tá prevendo aí, E Hugo. Você vai ver o que vai acontecer. Aí eu nem venho no programa segunda-feira, já tô avisando. Não, eu tô falando pra vocês, cara. Não, lembrando que o Flamengo meteu 5x0 no Corinthians, hein? Foi 2 ou 3 anos. Desculpa, eu acho desnecessário você fazer. Não. Eu tô falando porque... Eu achei que você ia falar que meteu 5x0 no Maricá. Não. O Flamengo e Maricá. Flamengo e Maricá. Pra que lembrar disso?
Público, 29.544. Não é um público que condiz com o tamanho do Flamengo. Não dá, não, exato. Não, é o seguinte, é o jogo que deu título pro Flamengo da Taça Guanabara. E eu leio, estou lendo nas redes sociais, nos portais, etc e tal, que o Flamengo está relembrando o Flamengo de 2019. A torcida está encantada com o Flamengo. A mídia flamenguista, etc e tal. Aí você espera o quê? 60 mil pessoas. Claro, tem. 60 mil pessoas no Maracanã. Essa história do... Não, o Flamengo tem uma torcida numerosa. Tem. Mas igual a do Corinthians, não é. Não dá. A torcida do Corinthians é fiel. Se o estádio tiver 60 mil lugares, vai encher todo o jogo Exatamente. também. Esse jogo do Corinthians ontem, o Corinthians já estava classificado. Primeiro lugar garantido. Garantido. Não tinha nada. Entendeu? Tinha nada para fazer nesse jogo. 44 mil pessoas. O Flamengo jogando bem, o time começando, a vitória deu título, etc. Ia ter uma tacinha para levantar. Não tinha 30 mil pessoas no Maracanã. E também tem um potencializador, que é a questão do hate nos torcedores, né? Da frequência. Quanto mais jogos você vai ao ano, quanto mais jogos menores, etc., mais prioridade de compra você tem para ingressos em jogos grandes. Então, os caras não deixam de ir. Porque se o cara perder 1, 2 jogos, ele já perde a vez dele na fila para um cara que tá querendo. Então, ele estimula, né? Esse programa do Corinthians é o seguinte, amigão, ó, vai ter aí Corinthians e Zé Mané. Mas não fica fora, porque isso aí vai ajudar a contar ponto lá pro jogo Corinthians e Palmeiras depois. Entendeu? Então, assim, pessoal, então o cara dizendo aqui aí, né? Teve os dois gols que o Yuri perdeu aí, que coisa absurda. E a torcida do Flamengo ontem fez um protesto por causa de ingressos caros. Gente, mesmo assim, aliás, nós não defendemos ingressos caros, não é isso? Mesmo assim, a torcida do Flamengo é tão grande, que mesmo com uma parte da torcida organizada fazendo um boicote, é para encher o estádio. E não pensem que daqui para frente os ingressos no Flamengo vão baratear. Isso é muleta. Para justificar 30 mil pessoas. Vocês estão desinformados. Não, e não pensem que daqui para frente as coisas vão melhorar nesse sentido pro Flamengo. A entrevista do BAP no sábado me deixou assustado. O que ele falou? O estádio que o Flamengo vai levantar pode passar de 3 bilhões de reais. Ele vai tirar o dinheiro da onde? Ele vai capitalizar a recuperação desse dinheiro onde também? Não, mas não se paga à vista, né, Foscani? Não, eu só tô pagar em 30, 40 anos. Ok, mas, Sormani, você vai ter que recuperar de alguma forma o dinheiro. Você vai precisar bater essa conta mensal. E essa conta mensal vai ser na arrecadação de ingressos, que não vão ser baratos para isso. O Flamengo não vai poder vender ingressos a 40 conto pro torcedor. Não vai. Não vai vender. Entendeu? Então, não entra na seara de que e depois outra com estádio novo vai ficar mais barato, porque vai ter o setor popular. Eu conheço bem essa história. O torcedor do Flamengo também tem outra coisa. Se você acha que ingresso aí em Itaquera é barato, também não é, não. Também tem ingresso caro. Tem. Claro. Eu fui ver Portuguesa e Corinthians no Pacaembu, também houve um protesto e houve um boicote de algumas pessoas, de algumas torcidas contra o preço do ingresso do jogo, contra a Portuguesa. E tinha 20 mil ingressos vendidos e 17 mil pessoas no estádio. Estava praticamente lotado. Então, porque o ingresso para a torcida do Corinthians foi mais caro, foi mais caro. Aí a falha do gol do Corinthians, primeiro do Félix e depois do Kaká. Olha lá. Olha o bote errado do Félix e olha o Kaká, ó. Pelo amor de Deus. É o trança-pé, né? Cara, eu já vi dupla de zaga ruim no Corinthians. Nossa, dá para escrever um livro. Dá. Uma rápida. Provavelmente quase 50 mil pessoas na quarta-feira. Sim. Porque 49 quebrado. Vai ter um espacinho para os torcedores. E a Hilary? Não sei se vai vir alguém da Venezuela, não, hein? Não, o Hilary voltou. Não, voltou, gente interessada. Agora parece que deu uma aquecida outra vez. Aí, umas 3 da tarde, hoje esfria outra vez. Aí é o seguinte, né? Não, acho que vai chegar, está fazendo leilão, né? Quem leilão? paga mais, quem ele paga tá em que mais. time mesmo? Onde que ele tá, esse cara? Tá no Getafe.